Graças a Deus que nós estamos aqui. Ore ao Senhor, busque a face dEle. O Senhor é o nosso alívio. Nele nós encontramos contentamento, plenitude. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja a honra e glória. Santo, santo é o Senhor. Ele está aqui. Ele já se faz presente aqui. E Ele quer nos ouvir. Ele nos espera, nos aguarda. Quer que eu e você nos acheguemos até Ele com ações de graças, com o coração contrito e quebrantado. Ele é Deus, Ele é soberano, soberano, justo e fiel. A perfeição está nele. A Ti nos rendemos, Senhor, nessa manhã, colocando os nossos corações na Tua presença, dizendo a Ti, Senhor, vem e toma o Teu lugar. Nós não estamos aqui, Senhor, para reclamar da vida. Nós não estamos aqui, Senhor, para despejar nada. Nós estamos aqui, Senhor, para render honra e glória a Ti. Estamos aqui para Te buscar, ansiando pela Tua presença, ansiando, Senhor, experimentar mais de Ti, ansiando, Senhor, sermos transformados pela Tua presença, sermos tocados por Ti, porque nós precisamos, nós queremos, Senhor, ser transformados. Que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, seja tomada nessa manhã por Ti, Pai. Vem sobre nós, vem sobre cada um de nós, ó Deus. Nós nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos, Senhor, diante do Teu senhorio. Nos rendemos diante da Tua glória, Senhor. Que todo, Senhor, ânimo se curve diante de Ti. Que todo coração duro seja quebrantado, amolecido pela presença do Teu Espírito Santo nessa manhã. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que toda a força do inferno, Senhor, que se levantou contra as nossas vidas, contra a Tua igreja nessa manhã, seja derrubado por terra em nome de Jesus. Nós declaramos o poder de Deus, nós declaramos o nome de Jesus sendo engrandecido nesse lugar, nós declaramos toda a força do mal sendo derrotada das nossas vidas, e nós declaramos que nós não vamos dar brechas nessa manhã, nós vamos fechar as brechas nessa manhã sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E comece a dizer para o Senhor áreas que você precisa entregar. Essa é uma manhã de entrega, uma manhã onde nós precisamos escancarar para Deus. Eu e você precisamos abrir para o Senhor, porque Ele tudo vê e tudo sabe. Mas Ele precisa que eu e você entreguemos a Ele. Porque quando você faz uma oração de entrega, quando você abre para Deus, você dá autoridade ao Senhor para que Ele entre, para que Ele faça, para que Ele opere na tua vida. Então abra os seus lábios e confesse ao Senhor. Abra para Ele: Senhor, eu preciso ser transformada. Eu dei lado, vim aqui no caminho, briguei com o marido, briguei com a esposa, briguei com o filho, me irritei, cheguei aqui nervoso. Mas eu quero entregar para Ti. E
te pedir perdão, Deus, porque eu sou ruim. Eu dou lado para o inimigo, eu dou lado para a minha carne, e eu não posso fazer isso, porque o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem entrado na minha casa. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. O Senhor é bom e muito digno de ser louvado. O Senhor é bom e muito digno de ser exaltado. O Senhor é bom e muito digno de ser louvado. O Senhor é bom, por isso nós estamos aqui. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Por isso nós estamos aqui. Nós só estamos de pé pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós só estamos vivos pela misericórdia e graça do Senhor. Nós só estamos aqui respirando pela pura misericórdia do Senhor. E a Ti nós rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente em nossos corações. Amém? Amém. Vou colocar um outro olho, senão enxerga. Que bom que estamos juntos nessa manhã. Amém? Amém. Que bom que você e eu nos dispomos a vir nessa manhã aqui. Dia, bom, sei que não está bom para passear, né? Porque está muito frio, mas quando a gente não quer Jesus, a gente dá um jeito, né? Vai pro shopping center, enfim. Mas que bom que você veio para cá, e eu acho que é o melhor lugar que nós podemos estar aqui. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos a passagem que está em Isaías 49, 1 e 6. A gente leu 49, 1 e depois o 6. Não, Isaías. Vou me adequar, você ficar quieto. Isaías 49. Isaías 49. 49. Versículo 1. Depois o 6. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Então vamos ler. Nações distantes, escute o que eu, servo de Deus, estou dizendo. Preste atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Verso 6. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas, que ficarão vivos, e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente chega a essa época, né, do Natal, a gente quer ganhar presente, né? Você lembra de mim? É bom, né? E a gente fica alegre, né? Nasce assim uma sensação, né, de alegria, de bem-estar. Parece até que fica rico, né? Coloca os casacão assim, eu falei, cara, sei lá do Maranhão, né? Mas, como a gente leu aqui na palavra, a gente vê que isso aqui foi um pensamento, né? Foi um projeto, foi um propósito que Deus teve lá no passado, bem longínquo, né? Isaías, segundo os historiadores, os professores que sabem, né, melhor do que eu, viveu 800 anos atrás de Cristo, né? E ele fez essas profecias. E aí eu estava lendo a Bíblia e falei, nossa, que show, como que
como que é esse Deus maravilhoso que se preocupa, né, com pessoas que estão em ilhas distantes, né, longínquas. Na outra tradução eu li ilhas longínquas. Aí eu fui dar um Google, né, estamos na era do Google, e apareceu uma ilha que é uma das ilhas mais remotas, né, mais longínquas que pessoas habitam, que chama Ilha do... como é que é o nome do cara mesmo? Deixa eu ver aqui. Não sei o que, Tristão. Tristão da Cunha. É um explorador português, que em 1506 ele foi a primeira pessoa a pisar nessa ilha. E daí ficou o nome dele, né? Tristão da Cunha. É uma ilha de vulcões, mas é habitada. Tem 257 pessoas só lá. Então, a parte mais próxima habitável dessa ilha é África do Sul. Fica a 2.800 quilômetros da África do Sul. Só dá para ir de barco, 6 dias no ano. Então, eu estava olhando e falei, nossa, é longe, né? Se a gente comparar daqui para o Japão, para lá, vai dar uns 14 mil quilômetros. Dependendo de onde você esteja na Terra, é muito longe. E Deus já estava lá atrás, né? Falando assim, ó, Jesus, você não vai ser só meu servo. Você vai levar a mensagem de salvação para quem? Para aquelas pessoas que não são nada, que não têm herança no povo de Israel, né? Que somos nós, né? Negão, nascido lá no Maranhão, também eu nasci numa ilha, daí eu fiquei alegre, falei, nossa, que show, né? Deus se preocupou comigo, se preocupou com você. Então, é um momento da gente, né, como a irmã estava orando aqui, de darmos glórias a esse Deus maravilhoso, que tem um pensamento, que tem um projeto, que tem uma vontade, né, que é boa, perfeita e agradável para conosco, de nos fazer entrar nessa família, de nos fazer entrar nesse projeto de Jesus, que é a salvação, que é ser salvo e liberto, né, de muitas coisas que nós vemos atrapalhando a nossa vida. Amém, amados? Que nesse Natal, que nessa manhã, nós possamos, de coração sincero, né, estar abrindo para esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama de uma forma que nós não podemos pensar, não podemos medir. Amém? Glória a Deus. A irmã já orou aqui, acho que podemos seguir em frente. Não, tem que orar mais. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês se colocassem de pé. Amém? Vamos espantar o frio? Amém? Vamos nos alegrar na presença do Senhor, cantar a Ele, nos expressarmos ao Senhor. Amém? Sobre nós, com a chuva, faz as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Porque eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Vem sobre nós, com a chuva. Faz as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio, sem medida.
águas ficam nos joelhos. Existem águas que estão nos ombros, mas tem águas mais fundas, eu sei. Existem águas que estão nos abelhos. Existem águas que estão nos joelhos. Existem águas que estão nos ombros, mas tem águas mais fundas, eu sei. Não há nada igual, Senhor. Nada se compara, Senhor, a nós estarmos na Tua presença, sim, e desfrutarmos dessa presença, Deus. Que a alegria e o gozo do Espírito Santo venha te inundar, venha como uma enxurrada no Teu ser nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Santo dos Santos, o maior, o melhor, o único, está neste lugar. Está neste lugar. Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio da adoração. Ele habita no meio daqueles que buscam a sua presença. Não há nada melhor.
Peça a Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. A Tua presença nos constrange. A Tua presença nos leva a esse lugar de plenitude, a esse lugar de conhecimento de Ti. A Tua presença transforma, a Tua presença quebranta, a Tua presença. Coloque a mão sobre o seu coração. Essa é uma manhã onde nós recebemos e experimentamos a presença de Deus em comunidade, como corpo, como igreja. Essa é uma manhã de quebrantamento, uma manhã de entrega, de sermos constrangidos por Ele. Um dia onde o nosso coração queima por Ele. É onde o fogo do Espírito queima nos nossos corações, é onde a unção de Deus é liberada sobre nós, como igreja. E o meu e o seu coração precisa estar preparado para receber isso. Como que nós podemos receber algo se nós não estamos preparados? Uma terra boa para receber algo bom, para germinar e dar fruto, precisa estar preparada. E assim o Senhor quer te encontrar, preparado, preparada para receber a presença. Eu não sei como você tem feito para preparar esse terreno, essa terra, para receber a presença de Deus. Mas eu sinto muito forte no meu espírito de que nós precisamos fazer mais. Nós precisamos ir além, preparar melhor essa terra, preparar melhor os nossos corações para receber essa presença. E não chegar de qualquer jeito na presença dele. Chegar de qualquer jeito e falar: faz aí, Deus. O Senhor não é poderoso? Então faz aí, olha como é que eu tô. Olha como que eu cheguei aqui. Sendo que Deus tem falado durante dias e dias da sua semana, tentando atrair a tua presença, atrair você à presença, perdão, atrair a tua atenção para você estar na presença, tentando chamar a tua atenção, falar: ei, querido, ei, querida, não é nesse lugar que é para você estar. O teu lugar é na minha presença. Não é um lugar de você ficar parado reclamando. Não é lugar de você ficar olhando para as pessoas. O lugar que eu quero você é na minha presença. É você se quebrantando diante de mim. É você dobrando os seus joelhos diariamente, falando: Senhor, eu sou pecadora, eu sou pecadora mesmo. Vem com a tua misericórdia, com o teu perdão sobre mim, me transforma. E quando nós deixamos a presença de Deus vir sobre nós, a nossa visão é transformada. A nossa visão em relação aos nossos problemas, em relação às pessoas, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu casamento, em relação à sua família é transformada. Porque a presença vem sobre você. Você está na presença. Você experimenta a presença. E nós não podemos sair daqui nessa manhã achando que é mais uma vez. Achando que é mais uma vez. A presença de Deus, Ele quer ser constante na tua vida. Ele não quer que você saia daqui e a presença dEle fique aqui. Que Deus abra o teu entendimento nessa manhã. Que Deus abra o teu entendimento nessa manhã
Deus está aqui e nós ficamos estátuas, ficamos parados, ficamos frios, como se nada tivesse acontecendo nesse lugar, e a presença do Senhor já está aqui. Ele já estava te esperando, Ele já te aguardava. Quebranta no Senhor nessa manhã. Quebranta no Senhor, não é emoção, é quebrantamento. É quebrantamento, Senhor. É quebrantamento que nós queremos. Porque quando nós somos quebrantados, é a mesma coisa de nós dizermos: vem, pode fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Então dê espaço para que o Senhor quebrante você. Dê espaço para Deus fazer. Deixe Ele fazer. Deixe Ele falar com você. Não endureçai-vos o vosso coração. Não endureçai-vos o vosso coração. Não cometa o mesmo erro de permanecer do mesmo jeito e desprezar, porque não dá lado ao Senhor, não dá lado à voz do Espírito, não dá lado ao Espírito Santo. É desprezar a presença de Deus. É desprezar a presença de Deus. Não nos deixe, Senhor, desprezarmos a tua presença. Não nos deixe, Senhor, desprezarmos a tua presença. Ora, vai ser de cana, vai ser de cana, vai ser de cana. Talvez essa manhã é uma manhã que você precisa entregar alguma área da tua vida que está te prendendo. Esse é o momento seu com Deus. Esse é o momento seu com Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós cantamos, Senhor, que não há nada igual. Que não há nada igual, não há nada melhor. Mas nós não temos experimentado esse melhor. A presença do Senhor não é um sentimento. A presença do Senhor não é emoção. A presença é a presença, é quebrantamento, é fogo, é arder o coração. É choro, é pranto, é clamor.
clamamos a Ti, Senhor, por mais. Nós clamamos a Ti, Senhor. Eu queria que você saísse desse lugar agora e você orasse com alguém. Como é poderoso quando nós tocamos alguém. Como é poderoso quando nós tocamos uma vida aqui. Vem com a Tua presença, Senhor. A presença é real. Aqui neste lugar. Bendizemos, Senhor, te exaltamos. És bom. É bom, Senhor, nós sermos conduzidos, ó Deus, pela Tua presença. Senhor é bom, amém? Amém? Ele tem o script de todas as coisas. A gente faz planos, a gente até ensaia. A gente até ensaia. E Ele que faz. Ele que opera. Ele quem age. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse tempo de adoração a Ti. Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Totalmente a Ti, Deus. Totalmente a Ti. Assim, rendidos a Ti, rendidos estamos na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, olha aí em volta de você. Se você não cumprimentou alguém, eu vou te dar 1 minuto para você comentar que você não cumprimentou e você ir se acertando, amém? Mas cumprimenta primeiro antes de andar.
Amém? Abraçou aí? Até esquentou agora, né? Graças. Amém. Vamos assentando. Oi, gente. Eu prazer, aqui sozinha aqui. Eu vou ficar aqui agora com vocês. Vamos ler Provérbios 11, 24? Quem achou, fala, vem. Amém. 11:24. Vou ler. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Da outra vez que eu fiz a oferta, eu falei sobre generosidade, né? E gratidão. Eu acho que não existe outro sentimento e outro sentido para a oferta e para dízimo. Porque se a gente não tiver grato, não tiver generoso, não tiver feliz em fazer, não tem nem sentido. Eu acho que quando se é o inverso disso, a gente só tem a perder. E que também não seja só para Deus, né? Que seja para o próximo, para o irmão, para o amigo, para o mendigo, para quem estiver precisando. E que seja de coração sempre. Com amor, com generosidade. Eu estava estudando, me formei, inclusive. Fundamentos. Glória a Deus. E a última pergunta da revisão foi: qual a matéria que você mais gostou de estudar nas 10 matérias? Para mim foram 3, porque eu comecei o estudo, o curso, logo após o meu batismo. Então, o primeiro, o arrependimento, foi edificante para mim. Foi lindo, assim. O terceiro, que fala sobre o perdão, porque muita coisa aconteceu depois do meu batismo. E o mais essencial, o que mais me identifiquei e o que mais foi agradável para mim estudar foi a generosidade. Então, quando a gente fala sobre dízimo, oferta, tem que ser assim, com o coração bem generoso, bem grato. É isso. Vamos orar. Senhor, eu te dou graça, Pai, pela vida de cada um aqui dentro. Poder vir até o teu altar, poder ofertar e ter o coração, não só o meu, como todos aqui dentro, eu acredito que tenham também a generosidade e a gratidão dentro deles, Pai. Alimenta o entendimento de cada um sobre o dízimo e sobre a oferta, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Louvado seja Deus. Quero ler aqui bem rapidinho. Lucas 9:23. Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? Amém? Você tem tomado a sua cruz? Eu sei que tem pessoas que saíram do serviço, vieram direto praticamente para cá. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo empenho, pela decisão de tomar a cruz de vocês, cada um. Cada um. E realmente seguir ao Senhor. Nós estamos aqui não por uma denominação, mas porque nós queremos imitar um só Senhor. Ter um só dono nas nossas vidas. Então que a cada dia você possa
tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Amém? Quero pedir para as crianças subirem. As tias vão ensaiar vocês hoje para a apresentação de Natal. Amém. Semana que vem será o nosso culto de Natal, tá? Nós faremos um lanche da tarde após o culto. Então, a Anne está organizando. Não será nada específico, tá? Salgado, doce, refrigerante, descartável. E eu creio que é importante nós estarmos juntos como igreja, né? Esse ano caiu num fim de semana. Então, por que não no sábado celebrar com a sua família e no domingo com a sua família na fé? Amém? Que vocês, assim, possam priorizar, né? Vocês têm a opção de celebrar em família e estar aqui com a igreja. Assim como nós, né? Apesar de celebrar com a igreja sábado e domingo, nós vamos celebrar em família na sexta-feira. Então, priorize isso, tá? Conto com vocês e eu creio que vai ser muito gostoso. As crianças estão se preparando. Então, você que é pai, priorize vir também, porque o seu filho está ali ensaiando, está se dedicando, e aí chegar no domingo, o papai e a mamãe não trazer, é muito frustrante, não é verdade? Tá bom? Então, conto com vocês. Rapidinho sobre o ano novo. Eu fiz bem assim, bem simples, tá, gente? Uma lista, mas nada computadorizado, só coloquei aqui alguns itens, tá? Sobre os alimentos, carne, massas e tudo mais. Eu vou estar passando, aí é só ler, anotar o que você vai trazer, pensando que, lógico, somos em um número grande de pessoas, né? Algumas pessoas de Okazaki, de Nagoya estarão aqui com a gente. Então, o que você fosse fazer para a sua casa, para a sua família, que você possa trazer, seja uma sobremesa, um acompanhamento e uma carne, ou o que for melhor para você, tá bom? Pelo menos eu acredito que 2 pratos, 3 pratos não vai pesar para ninguém, né? Um doce, um assado e algum acompanhamento, e para que seja bem gostoso. Sem uva passa. Bom, eu gosto de uva passa. Então, a pessoa traz a uva passa num saquinho separado e deixa aí pra gente complementar, tá bom? Mas é isso. Dai, pega aqui pra mim, fazendo favor. Mas vai ter bolo de quê? Amém, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Não tô apertada esse mês. Junta com outra família. Eu vou juntar com a Fernanda, vamos trazer a carne. Eu vou juntar com a Anne, a gente vai trazer tal coisa. Não é para ser peso, tá? Que fique bem claro, não é para constranger aqueles que hoje não vão poder fazer muito, mas o intuito é nós realmente virarmos o ano na presença do Senhor. E isso é o mais importante, tá bom? Pastor, vamos orar? Acho que é isso. Tem cantina? Não? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor, e se revelar a nós. Tantas vezes o Senhor tem sido tão presente, tão intenso nas nossas vidas, mas nós não conseguimos te perceber, Senhor. Eu quero orar nessa manhã e clamar ao Senhor para que o Senhor possa se revelar de uma forma profunda sobre nós nessa manhã. Que a maturidade, a responsabilidade, o comprometimento, Senhor, possam nos atrair nessa manhã, Senhor, para um nível mais profundo, para darmos um passo a mais, Senhor, rumo à Tua vontade, ao Teu querer e aos Teus propósitos para nós, ó Deus, como igreja, como povo Teu nessa nação, Senhor. Obrigado pela vida do Gustavo, que o Senhor possa usar ele nessa manhã com muita ousadia, Senhor, e que o Teu Espírito Santo
possa fluir através da vida dele com liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 12. Romanos, no capítulo 8, no versículo 12. Abra o teu coração. Eu creio que o Senhor tem algo a falar ao meu e ao seu coração nessa manhã. Amém? Amém. Romanos 8, 12. Se você já encontrou, vai se colocando em pé para a gente ler esse texto da palavra. Amém? Vamos ler juntos em voz alta, cada um na sua versão, sem se importar com o irmão que está do lado. Fala assim para a pessoa que está do lado, não se importa comigo não. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Portanto... Amém? Só o 12. Vocês vão ler o capítulo 3? Amém? Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para que vivamos segundo a carne. Eu quero focar nessa mensagem, nessa palavra, nessa frase do apóstolo Paulo, que diz assim: nós somos devedores. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: eu sou um devedor. Amém? Pai, nós oramos a Ti nessa manhã. Pedimos a Tua palavra de forma poderosa para transformar a nossa vida, o nosso egoísmo, a nossa maldade e nos trazer, Senhor, para o centro da Tua vontade. Como é bom a gente ouvir, Senhor, na voz do apóstolo Paulo, uma frase tão desafiadora, assim, em tempos como esse que nós vivemos. Se sentir um devedor, Senhor, realmente ser impactado pelo Teu Evangelho. Então que esse impacto do Evangelho, que impactou a vida do apóstolo Paulo, possa impactar-nos nessa manhã e nos tornar homens e mulheres segundo a Tua vontade e o Teu coração. Que toda obra do diabo contra a Tua vontade, contra os Teus propósitos, caia por terra em nome de Jesus. E que seja, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade de operar entre nós. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e o nosso coração como uma terra preparada para receber a semente da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pode se assentar, amém? Queridos, eu confesso que da semana passada para cá, o Espírito Santo do Senhor tem falado muito ao meu coração. E a gente pregou aquele sermão da voz poderosa e majestosa do Senhor falando ao nosso coração. E como isso muda a nossa história, como isso muda a nossa percepção, e como isso nos tira do piloto automático. Eu confesso que essa semana tem sido uma semana assim, de muita... em que os meus ouvidos têm estado muito sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu creio que isso não é só comigo, isso é com todos nós, porque a voz do Senhor tem falado ao nosso coração e nós temos dado ouvido a essa voz. Eu quero trazer essa mensagem ao teu coração e eu tenho certeza que da mesma forma que essa mensagem, a mensagem da semana passada impactou os nossos corações, essa mensagem é uma mensagem relevante, importante e desafiadora para nós como igreja. Então quero que você abra o teu coração e que você pense nessa realidade, que somos devedores uns dos outros, que somos devedores. O apóstolo Paulo, o homem que tinha tudo para ser alguém prepotente, né, alguém soberbo, alguém que não precisava de ninguém, mas ele se coloca como alguém que é devedor. E queridos, quando eu estava estudando esse texto, eu olhei para a minha vida, fiz uma busca no Google da minha mente acerca do momento que nós vivemos no mundo como igreja. E é interessante a gente olhar e ver que esse sentimento de dever, de dívida uns com os outros é um sentimento muito raro entre nós. Nós temos sim o sentimento de que somos credores uns dos outros. Mais do que isso, nós temos um sentimento que nós somos credores de Deus, que Deus nos deve. A nossa fé, a nossa oração, a nossa postura, a nossa busca, as nossas orações, elas nos condenam nesse sentido.
Porque de fato nós temos visto que o mundo hoje está faltando homens como o apóstolo Paulo, que olha para os seus irmãos e diz: eu sou um devedor. Eu me sinto em dívida pelo impacto do Evangelho. Eu me sinto em dívida por aquilo que eu tenho a oferecer a você. Eu me sinto em dívida por aquela riqueza que eu alcancei e que eu preciso fazer com que você alcance. Eu me sinto em dívida por aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu não tenho dúvida que foi o Evangelho que ensinou o apóstolo Paulo a dizer, a chamar as pessoas de irmão. Imagina que o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Roma. Queridos, o contexto é um contexto de perseguidor, né, e perseguidos. O contexto que o apóstolo Paulo está inserido é de homens, ele está chamando homens que eram os seus opressores, que eram o opressor do povo judeu, de irmãos. O impacto do Evangelho na vida do apóstolo Paulo foi tão profundo e tão maravilhoso que o apóstolo Paulo olha para aqueles a qual o oprimia, o perseguia, o capturava a sua religião e dizia a esses irmãos: olha, em Cristo Jesus eu tenho agora condição de chamar você de meu irmão. Queridos, é algo fantástico, é algo lindo, e eu não tenho dúvida que foi o coração, o impacto do Evangelho que amoleceu o coração do apóstolo Paulo. O impacto do Evangelho que quebrou o coração do apóstolo Paulo. Foi o impacto do Evangelho que transformou a percepção de sociedade que o apóstolo Paulo tinha, e ele passou a chamar aqueles homens que perseguiam de irmãos. E mais do que isso, ele passou a perceber que ele tinha uma dívida com seus perseguidores. E queridos, isso precisa falar ao nosso coração. Isso precisa vir direto ao nosso coração, porque eu creio que o impacto do Evangelho na vida do apóstolo Paulo deve ser o mesmo impacto na nossa vida. Quando o Evangelho alcançou as nossas vidas, a nossa história, quando o Evangelho entrou na nossa vida, ele precisa mudar completamente a nossa maneira de perceber as coisas que estão fora de nós. Ele nos transforma em pessoas que estão ali cheias de demandas, cheias de desejos, cheias de paixões, cheias de sonhos egoístas. E ela nos transforma, como transformou o apóstolo Paulo, em um homem que se sente em dívida com tudo e com todos. Um homem que tem a consciência de que a maior riqueza que ele podia alcançar, ele já alcançou. Agora, ele é um devedor dessa graça transformadora do poder do Evangelho na sua vida. Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e membros da família de Deus. O Evangelho plantou no coração do Paulo o sentimento de fraternidade e removeu toda a barreira da separação e da divisão. Eu quero perguntar para você: o Evangelho tem produzido isso na sua vida? O Evangelho tem quebrado toda a barreira da separação e tem produzido na sua vida, no seu coração, uma mentalidade, um coração de fraternidade, de família? Você de fato tem olhado para o seu irmão como um próximo, como alguém que faz parte, como alguém que você tem responsabilidade, ou chamar o irmão de irmão é apenas mais um dos nossos artifícios religiosos? Nós falamos isso da boca para fora, ou de fato nosso coração se enche de uma sensação de que nós temos em dívida uns com os outros? Não há nada, segundo o apóstolo Paulo, e quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, que uma vez impactado pela graça, não possa chamar o seu algoz de irmão. Onde o Evangelho chega, ele produz liberdade, igualdade e fraternidade. Diz isso para a pessoa que está ao teu lado. Fala assim: onde o Evangelho chega, ele produz liberdade, igualdade e fraternidade. Se o Evangelho chegou na sua vida, é isso que ele tem que produzir na sua vida. Amém. Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 2, de 11 a 22. Eu quero ler com você. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios de nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, o reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Fala assim, eu tenho acesso ao Pai. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que coisa fantástica, se nós chamamos Deus de Pai, então nós temos do nosso lado um irmão que é filho do mesmo Deus. Você já parou para pensar nessa realidade? Olha o que diz Gálatas 4, de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual ele clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por isso, Deus também os tornou herdeiros. Queridos, você não é mais escravo, você é um filho. E como filhos de Deus, nós precisamos começar a olhar para as pessoas e termos no nosso coração essa consciência de que devemos às pessoas. De que nós precisamos refletir às pessoas a imagem de Cristo que está sendo formada em nós. Nós precisamos sair dessa cultura viciosa do mundo e da religião de hoje em dia, que tenta capturar a nossa fé, a nossa sinceridade, para um lugar onde a cada dia mais e mais nós temos nos tornado credores sentados no banco de igreja. Pessoas que se afastam da igreja, se afastam da comunidade, pessoas que andam de igreja em igreja, batem de porta em porta porque se sentem credores uns dos outros. Porque afinal as pessoas sentam num banco como esse com a consciência de que a igreja deve a ela, que o pastor deve a ela, que o irmão deve a ela, e um simples, queridos, uma simples aflição, um simples desentendimento é capaz de nos afastar uns dos outros, porque no final nós temos lá dentro do nosso coração a consciência de que o nosso irmão deve para nós. E a pergunta que nós precisamos fazer é como anda o nosso coração e a nossa fé. O apóstolo Paulo, o hebreu dos hebreus, aquele que tinha todas as condições de ser soberbo em si mesmo, impactado pelo evangelho, olha para os irmãos que perseguiram, os irmãos que oprimiram, os irmãos que estavam ali naquela comunidade em Roma, junto com ele na igreja, que se converteram ao evangelho e diz, olha, eu tenho uma dívida com vocês. Isso precisa mudar a nossa maneira de pensar a nossa fé. Como nós precisamos entender isso? A primeira coisa, nós que conhecemos e amamos ao Senhor, somos devedores não somente de um credor, mas de muito. Fala assim, eu devo. Não só para um credor, mas para muitos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, de 12 a 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para essa mesma igreja, olha, estamos em dívida.
Romanos 8,19 diz assim: olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Estamos em dívida não só uns com os outros, estamos em dívida com todos. Muitas pessoas são credores daquilo que possuímos e sentamos muitas vezes em cima, debaixo de um tesouro que nós recebemos de Deus, e as pessoas estão ali esperando receber de nós aquilo que nós devemos a ela. De nós olharmos para essas pessoas e revelar Cristo a elas, de nós olharmos para aquelas pessoas não com a mentalidade de quem quer retirar dela algo, mas com a mentalidade de alguém que tem muito a oferecer a essas pessoas. Um sentimento profundo de dívida, não só com um, mas com muitos, como o apóstolo Paulo diz. Eu quero perguntar a você, é essa a consciência cristã que tem sido formada em você? A teologia que você tem buscado tem trazido você a esse lugar de responsabilidade, compromisso e sentimento de que você está em dívida? De que nós não estamos em um ambiente como esse para usurpar nada de ninguém, mas que nós estamos aqui para compartilhar, e nós estamos aqui porque temos uma sensação de que devemos amor uns aos outros. De que somos necessários uns para os outros, que nós temos um papel dentro dessa comunidade de servir uns aos outros. Ou será que a nossa mentalidade, eu vou lá naquele culto, nessa manhã, para receber algo de Deus, pegar minha malinha cheia de bênção e ir embora para minha casa? Porque se a sua teologia tem te levado a esse lugar, eu quero dizer para você, reveja essa teologia. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós não enxergamos no Evangelho esse tipo de postura. Nós enxergamos um tipo de postura em que o Evangelho chega na nossa vida e nos torna responsáveis por aquilo que nós recebemos de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto é que somos devedores do passado. Aqueles que nos precederam e que seguiram Jesus até a morte. Nós somos devedores e credores não só de um, mas de muitos. E nós somos devedores do passado. Queridos, quando nós olhamos a história da igreja, se você já leu algum livro sobre a história da igreja, você vai ver o tanto de pessoas que morreram por amor ao Evangelho. Pessoas que foram jogados no Coliseu para ser devorados por leões por não negar o Evangelho. Pessoas que morreram crucificadas, muitas morreram, eu vou falar de um aqui chamado John Hus, que era um homem que foi queimado em praça pública por não negar a verdade do Evangelho, um pré-reformador, para que você tivesse acesso à Bíblia que está na sua mão hoje. Homens e mulheres que fizeram filas e deram a sua vida por amor ao Evangelho. Homens que não negaram a fé. Homens que se sentiam em dívida, não só com aquela geração, mas com a geração que viria. E através dessa dívida, esse sentimento de amor e paixão pela transformação que o Evangelho provocou na sua vida, eles tiveram a coragem de entregar a sua vida por amor do Evangelho. Quando nós paramos e começamos a olhar essa história, a história de homens que não estão registrados na Bíblia Sagrada, mas homens que morreram depois. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, mas também era Paulo, né? Olha para Jesus, olha para os discípulos de Jesus, para os apóstolos que foram escolhidos por Jesus, todos martirizados. Todos mortos por amor do Evangelho. Depois nós vamos olhar o livro da história da igreja. Você vai ver filas e filas de homens e mulheres que foram mortos por amor do Evangelho. E quando eu leio essa história, quando eu vejo essas histórias, eu olho para nós como igreja e eu chego à conclusão definitiva que nós devemos a eles a nossa fidelidade ao Evangelho. Que nós devemos a essa pessoa a nossa firmeza na palavra de Deus. Que nós devemos a essas pessoas a responsabilidade de valorizarmos a Bíblia Sagrada. Que nós não podemos olhar para esses homens que foram degolados, que foram mortos, partidos por feras e morreram por amor ao Evangelho e simplesmente dizer, alguém morreu por amor ao Evangelho. Não. Se isso não nos impacta, nós precisamos rever o que nós temos vivido.
Então nós temos sim uma dívida com o passado. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né, se pudesse olhar a gente lá no túmulo hoje, com os recursos que nós temos, o que ele não faria no tempo que nós estamos vivendo? E quanta irresponsabilidade muitas vezes passa pelas nossas mãos, e nós somos um agente de irresponsabilidade porque não damos valor àquilo que deveria ser a maior fonte de riqueza e gastar o nosso tempo, que seria a palavra de Deus. Então sim, queridos, nós somos devedores do passado. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós somos devedores do presente. Fala assim: eu sou um devedor do presente. Pois quanto estivermos vivos, temos um trabalho tão grande a fazer quanto os nossos antepassados. Nós vivemos uma época em que nós não temos incomparavelmente melhor do que a época que o apóstolo Paulo viveu. E eu fico imaginando, queridos, nós hoje, com a tecnologia que a gente tem, estamos aqui, muitas vezes, fazendo muito menos do que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, para mandar uma carta para a igreja, imagina o processo. Escreve a carta. Muitas das cartas preso em uma prisão. A dificuldade de escrever a carta para resolver um problema na igreja. Depois a dificuldade de enviar essa carta por alguém. Porque não tinha o correio, não tinha Sedex. Não chegava do dia para a noite. Eram umas semanas, alguns meses, para que essa carta chegasse ao destinatário e ele pudesse, então, comunicar aquilo que ele gostaria. Imagina o apóstolo Paulo no tempo do FaceTime, pastor Júlio. Se ele naquela época revolucionou o mundo hoje, o evangelho chega a todo canto por causa desse homem, eu fico imaginando que o apóstolo Paulo não faria se tivesse hoje no tempo que a gente vive. Reunião de Zoom, WhatsApp, Instagram, Facebook. É bombar. Podcast. Ele ia revolucionar o mundo, queridos. E nós somos devedores do presente porque hoje nós não temos desculpa para dizer que não fazemos. Não temos desculpa para dizer que nós não temos condição de fazer, porque hoje nós vivemos em um tempo definitivamente melhor do que o apóstolo Paulo. Agora, o que nos falta no tempo presente? Nos falta essa consciência que estamos em dívida. Que essa geração ela pode ser transformada, impactada através da riqueza que nós possuímos. Que essa geração ela pode ser impactada e transformada através da graça que recebemos. Que essa geração pode ser salva através da salvação que nós recebemos. Mas não, estamos sentados no banco da igreja esperando Deus nos dar mais. A nossa consciência não é de devedor, mas de credores. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e começar a mudar a nossa maneira de perceber o tempo em que nós estamos vivendo. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, um homem desse tamanho, com essa envergadura, com essa capacitação, dizendo assim: olha, desconsidero tudo que eu sou, tudo que eu possuí, tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu conquistei por mim mesmo, a partir de hoje, o evangelho é a única coisa que eu tenho de verdade na minha vida. Quando eu olho para o tempo presente que nós vivemos, queridos, eu chego à conclusão que sim, nós como igreja, Home Church em Kikugawa, nós somos devedores do tempo presente. Nós estamos em dívida com essa sociedade. Nós estamos em dívida uns com os outros. Nós somos devedores desse tempo. A quarta coisa que nós aprendemos é que somos devedores do futuro. Fala assim: eu sou um devedor do futuro. Precisamos semear a boa semente do Evangelho, para que a próxima geração possa colher os frutos dessa semente. O que se espera de nós hoje como igreja é coragem. O que se espera de nós no tempo de hoje é reconhecimento de quem faz a nossa vida é Deus. O que se espera de nós no tempo de hoje é que nós emprestemos as nossas bocas, as nossas mãos, os nossos pés, para que Deus nos conduza a lugares onde Ele quer que nós sejamos conduzidos.
O que se espera de nós hoje é que a gente olhe para as nossas crianças com o olhar de que nós temos dívidas com eles. Que nós precisamos plantar o Evangelho na vida dessas crianças para que eles continuem ali no futuro a colher tudo aquilo que nós temos profetizado nesse tempo. Nós estamos em dívidas, queridos, com os nossos filhos, com as nossas crianças. O que nós estamos fazendo aqui, quando nós levamos as crianças para a salinha, não é gastar o tempo, não é tirá-las do ambiente religioso, não é dar folga para o papai e para a mamãe. O que nós estamos fazendo aqui é plantando a semente para o futuro, porque essa semente vai frutificar e esses nossos filhos estarão nas casas e ganhando japonês para Jesus. Então nós estamos em dívida com o futuro. Será que nós podemos mensurar ou prever os danos terríveis e consequências que as gerações futuras colherão se não fizermos a nossa parte? Você consegue mensurar isso? Você acha, pastor Justo, que a gente consegue mensurar o dano que nós estamos causando aos nossos filhos quando nós não ensinamos a palavra de Deus a eles? O dano que nós estamos causando à sociedade quando nós nos negamos a revelar Cristo para essa sociedade que nós estamos? Será que nós estamos mensurando o dano que nós estamos causando para o mundo quando nós, como igreja, somos apenas mais um credor no mundo, esperando que Deus faça em nós aquilo que nós desejamos? Não, nós não podemos mensurar. Eu tenho certeza que esses homens do passado, quando morreram e deram a sua vida por amor ao Evangelho, fizeram isso porque sabiam que estavam plantando uma semente eterna. E eles, eu creio que não tinham a noção e o impacto da morte deles na nossa vida. O quanto que a morte desses homens fez chegar a nós o Evangelho puro de Jesus Cristo. E da mesma forma nós não temos o impacto que a nossa vida pode causar. Agora eu quero perguntar para você, e eu quero que você seja sincero, quantas pessoas você tem marcado nesse tempo? Quantas pessoas se lembrarão de nós no dia da nossa partida dessa terra, desse plano que nós vivemos, e dirão, olha, foi um homem de Deus. Foi uma mulher de Deus que marcou a minha vida, que me ensinou a ser um homem cheio do Espírito Santo. Foi alguém que viveu além da sua geração. Foi alguém que marcou a época. Foi alguém que plantou a semente do reino em uma geração inteira. E nós nos lembraremos dele em muitos anos, porque fez aquilo que muitos de nós nos negamos a fazer. Quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, eu sinto que sim, certamente somos devedores do futuro. Temos feito aquém do que deveríamos. Quinta coisa que eu aprendo é que nós somos devedores dos pobres. Deus exige de nós que nos lembremos deles e da sua pobreza. A caridade é uma dívida. E eu quero trazer a ideia mais perto possível da nossa realidade. A nossa tendência é não perceber a necessidade do próximo, pois vivemos em um país que tem poucas e verdadeiras necessidades. A realidade que nós vivemos é que nós, no projeto Pão da Mesa, que nós temos todo o culto de Santa Ceia, você traz aí seu alimento perecível, e às vezes nós temos dificuldade de entregar, porque não tem quem precisa. Essa é a nossa realidade. E glória a Deus por isso, mas a tendência é que a gente se esqueça que tem muita gente mundo afora que precisa dessas coisas e precisa do nosso olhar generoso para a vida deles. Mas eu não quero que você entenda só a caridade no sentido físico e material. Mas eu quero que você principalmente entenda hoje, aqui na nossa realidade, a nossa necessidade, a nossa dívida de caridade com a pobreza espiritual que as pessoas vivem. O vazio existencial. As pessoas não sabem quem são. As pessoas estão morrendo, padecendo, sofrendo pela pobreza espiritual que estão inseridas. Olha o coração da igreja primitiva que se importava com a necessidade de todos, tanto física como espiritual.
A palavra de Deus diz lá em Atos que todos tinham tudo em comum. Eles partiam o pão juntos e pregavam o evangelho em todos os lugares. Olha o coração dessa igreja. Precisamos questionar se a nossa vida gira em torno de nós mesmos e das nossas próprias necessidades, ou se temos sido generosos, caridosos uns com os outros. Você tem sido generoso? Deixa eu dizer algo, eu quero que você anote isso. Pobreza não é desculpa para a falta de generosidade. Pobreza não é desculpa para a falta de generosidade. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos, nesse contexto que a gente vive, acredite se quiser, pastor Gil, não temos o que oferecer. E eu fico imaginando, queridos, eu quero ler com você 2 Coríntios 8, de 1 a 5, porque a igreja da Macedônia nos desmente. A igreja da Macedônia nos mostra, e como o apóstolo Paulo elogiou essa igreja pela sua postura de generosidade no meio de um momento terrível que ela vivia. 2 Coríntios 8, de 1 a 5 diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha o que essa igreja está nos ensinando. A pobreza não é desculpa para a nossa falta de generosidade. Você não é generoso porque você não tem. Você não é generoso porque está faltando alguma coisa na sua casa, porque você está passando por um momento de dificuldade. Você não é generoso porque você não deixou essa semente ser plantada no teu coração. Porque no contexto que vivemos nós temos muito a oferecer à maior parte do mundo. Então sim, nós somos devedores das pessoas mais necessitadas. O 6º ponto, somos devedores do nosso Deus. Todos nascemos criaturas dele, como tal, somos devedores dele. Esse é o ponto que conecta a todos os outros pontos anteriores. Nós somos devedores do passado, nós somos devedores do presente, nós somos devedores do futuro. Mas tudo isso, nós somos devedores a partir do que Cristo Jesus fez no Calvário por mim e por você. A nossa maior dívida é a dívida com Deus. E não estou falando de uma dívida legal, não estou falando de uma dívida do julgamento, do tribunal de Deus para com você. Você não tem mais nenhuma dívida legal com Cristo, com Deus, porque Cristo Jesus pagou toda essa sua dívida. Mas eu estou falando de uma dívida, a mesma dívida que o apóstolo Paulo sentiu, a vergonha diante de tamanha salvação e transformação e poder do impacto do evangelho na sua vida, ele continuar sentado numa cadeira esperando Deus abençoá-lo mais uma vez. É o apóstolo Paulo se negar a viver uma vida como qualquer um que está aí fora. É o apóstolo Paulo não se contentar a viver uma vida segundo os nossos próprios desejos e ganâncias. É o apóstolo Paulo dizer: eu sou devedor. Sou um devedor do amor de Deus. Se nós estamos aqui, queridos, nós estamos porque devemos ao amor de Deus. Nós devemos à graça de Deus, nós devemos à misericórdia de Deus, nós devemos ao amor perdoador do nosso Deus, nós devemos a Deus a nossa vida. Nós devemos a Deus a nossa alegria. Nós somos instrumentos para levar o Evangelho de Deus a outras pessoas. Agora eu fico perguntando, mas pastor, como que nós podemos então pagar essa dívida? Nós não podemos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza. Você pode ter todas as condições. Você pode pegar o homem mais rico hoje do planeta. E esse homem pode empilhar a sua fortuna em um lugar e dizer assim: eu quero comprar a minha salvação. Ele vai falar: essa salvação sua é impagável.
a sua dívida não pode ser paga dessa forma. Então tudo que nós fazemos é muito pequeno diante do que Deus fez por nós. Mas eu quero dizer do meu coração, e eu creio que isso é o coração do apóstolo Paulo, que ele sentia apenas uma gota de alegria quando ele podia levar o evangelho a outras pessoas, e através da vida do apóstolo Paulo as pessoas começavam a se converter ao evangelho. Eu acredito que o apóstolo Paulo olhava para dentro de si e falava assim: Senhor, eu não posso pagar, mas o que eu posso fazer eu estou fazendo. Receba com alegria essa pessoa que era viciada em pornografia, Senhor, e através do evangelho que eu preguei a ela, ela está sendo liberta. Receba com alegria, Senhor, essa família que estava sendo destruída, mas através do evangelho que o Senhor me impactou e eu levei a ela, ela está sendo transformada por esse evangelho. Receba, Senhor, com alegria essas pessoas, Senhor, porque todo o seu sacrifício valeu a pena, Senhor. Então sim, queridos, nós somos devedores. Somos devedores do nosso Deus. E eu queria que você se colocasse em pé. Eu confesso para você que eu tenho vivido dias em que eu tenho sido confrontado pelo Senhor. Confrontado para que nós possamos sair desse lugar. A gente abrir a internet, você vai ver o quanto que Deus, as pessoas estão dizendo que Deus quer te abençoar. Isso não é uma mentira. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é que nós já recebemos a maior bênção que nós podíamos receber. E agora, essa bênção nos torna devedores uns dos outros. Essa bênção do evangelho, a graça do evangelho não nos coloca em um lugar de credores, mas nos coloca em um lugar de devedores. Eu tenho uma consciência profunda de que estou em dívida. O que devemos aprender, pastor, com essa mensagem? Tudo que podemos fazer por Deus é ter um reconhecimento que temos com Ele, uma obrigação infinita de sermos filhos, que suas vidas dão prazer e alegria a seu Pai. Essa é a primeira coisa. Você tem que aprender que a sua vida é uma vida que não diz respeito mais à sua vontade, que a sua vida não é mais sua propriamente dita, que agora você tem uma responsabilidade como filho, revelar seu Pai às pessoas. Então sim, queridos, nós temos que nos preocupar com a maneira como estamos vivendo. A segunda coisa que nós aprendemos é que a grandeza dos nossos talentos e capacidades, intelecto e conhecimento é equivalente ao tamanho das nossas dívidas. Ou seja, quanto mais temos, mais devemos. O apóstolo Paulo tinha um currículo irreparável. Se colocássemos nós aqui, que estamos aqui nesse lugar hoje, o nosso currículo não chegaria nem perto do que o apóstolo Paulo tinha. Mas ele considerava o mais miserável dos homens, devedor de todo mundo. E eu fico vendo hoje, queridos, e esse é o meu desabafo como homem de Deus, como um servo de Deus que olha com preocupação o caminho que nós temos tomado. Porque o que nós vemos é pessoas cheias de capacidade e intelecto na internet discutindo teologia. A maior grandeza que nós podemos ter, e talentos e capacidade que nós recebemos de Deus, nos torna mais devedores uns dos outros. Se Deus te deu talento, irmão, você está em dívida. Se Deus te deu uma unção, se Deus te deu uma graça para você viver, você está em dívida. Você precisa pagar essa dívida servindo aos seus irmãos. Terceira coisa que nós devemos aprender, como devemos reconhecer a dívida que temos com Ele, mas não podemos pagar, devemos servir a Deus com juros sobre os talentos que Ele emprestou, sobre as misericórdias que nos concedeu. Deixa eu dizer algo a você. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu não tenho talento que nem Paulo, mas você tem um talento. E esse talento é uma dívida que você tem com Deus, não é com a igreja. Eu não estou fazendo isso implorando para você servir na igreja, não é isso que eu quero. Mas eu estou dizendo que você tem uma dívida com a graça de Deus que impactou a sua vida, e você precisa servir os seus irmãos.
A quarta coisa que nós aprendemos é cuidado. Não seja generoso apenas com você mesmo, desfrutando de prazeres e maravilhas com a desculpa que você é merecedor. Aprenda que a generosidade é o próximo, pois ela é uma dívida que temos como cristãos. Olhar para o outro mais do que a mim mesmo é a essência do cristianismo. Pastor, eu preciso de um carro novo. Pastor, eu preciso de uma casa nova. Pastor, vamos fazer uma campanha de oração do milagre. Eu preciso de um milagre. Afinal, eu sou merecedor. Você é mesmo. Eu não estou dizendo que você não é. Mas nós não vemos isso no apóstolo Paulo. Nós não vemos isso em Jesus. Nós vemos Jesus olhar para a sua vida e dizer: olha, eu não tenho direito sobre a minha vida. A minha vida é uma oferta por vocês. Eu não devo nada legalmente, mas eu estou me entregando por amor a vocês. E a última coisa que nós aprendemos aqui, nós precisamos viver com coragem que Paulo teve de afirmar que após Cristo ele se tornou um eterno devedor. E eu quero que o Júnior volte essa música, feche os teus olhos, eu quero que você ouça essa canção. É uma música bem antiga, mas eu quero que você ouça ela. Algo para você. Nós temos vivido tempos, queridos, que nós temos sido bombardeados por essa heresia que nos coloca como credores uns dos outros. Eu vejo pessoas se afastando de Cristo porque elas se decepcionam com os irmãos. Eu vejo pessoas batendo de porta em porta de igreja, procurando um lugar onde elas vão ser atendidas nos seus direitos. Eu vejo meninice na igreja de pessoas se afastarem do Senhor porque um irmão não cumprimentou. E queridos, quando nós olhamos para o Evangelho nos torna devedores uns dos outros. O Evangelho nos torna em dívidas uns com os outros, dívida de perdão, de misericórdia, de bondade, de aceitação,
de aceitar os erros dos nossos irmãos e dizer está tudo certo, porque nós somos irmãos. De oferecer o perdão, o abraço, a bondade, a generosidade, mesmo quando somos afrontados. Eu não sei o que você tem que fazer, mas eu quero, queridos, que você entenda algo. As pessoas procuram à tarde e dizem assim: coitados de vocês estão correndo demais. Vocês estão trabalhando na igreja sábado, e eu sinto no coração das pessoas uma preocupação com a gente. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe, irmão. Porque nós fazemos isso, porque temos esse sentimento de dívida com vocês. Dívida de manifestar o caráter de Cristo na vida de vocês. E não vamos parar até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o nosso coração. Não fazemos por homem, não fazemos porque colocaram nós aqui. Fazemos porque temos uma dívida de gratidão com a graça transformadora do Evangelho na nossa vida. Então, querido, ofereça perdão. Deixa eu dizer algo para você. Esse aqui é o lugar de errar. Pode errar, Pamela, quantas vezes você quiser. Porque nesse lugar você vai ter perdão. E eu espero que eu possa errar quantas vezes eu puder nesse lugar. E com vocês eu vou receber perdão. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Sai do seu lugar e procura alguém. Vai orar com alguém. Ofereça perdão, misericórdia. Se algo te feriu, como essa canção diz, diga a Ele: olha, eu te perdoo. Eu te ofereço graça e misericórdia. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Abraça o seu irmão e fala isso para ele. Meu querido irmão, diga: se na caminhada somos devedores, nós não somos credores.
Amém. Amém. Que Deus nos torne devedores uns dos outros. Amém. Vamos orar. Estenda sua mão, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a atenção, Senhor, no momento da nossa dificuldade de perceber, Senhor, a Tua voz, o Teu agir, o Teu Evangelho. Nós não queremos gastar os nossos dias dizendo que somos religiosos. Nós queremos dizer que nós investimos a nossa vida sendo filhos do Senhor. Nós não queremos, Senhor, oferecer às pessoas a indiferença, a separação, a divisão. Nós queremos oferecer às pessoas perdão, misericórdia e graça. Então nos torna, Senhor, devedores uns dos outros. Que esse mesmo impacto do Evangelho na vida do apóstolo Paulo, que o fez chamar, Senhor, e se considerar um devedor, seja, Senhor, na nossa vida nessa manhã. E nos torne devedores. A partir das nossas casas, não estamos ali porque somos credores, estamos ali porque somos devedores dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Somos devedores dessa sociedade porque temos o poder transformador na nossa vida e podemos oferecer isso a eles. Então estamos em dívidas. Que esse coração possa, Senhor, tomar a nossa vida. Que nós possamos viver de fato essa realidade. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão.